Você já se sentiu vazio, mesmo quando tudo parecia estar no lugar? Já percebeu que mesmo cercado de pessoas, risadas, conquistas, algo dentro de ti, de nós, ainda clama por mais? Você pode ter tudo, o melhor corpo, o cônjuge mais bonito, o carro mais novo, a casa dos sonhos, sucesso, fama, prazeres, mas quando deita a cabeça no travesseiro, o vazio ainda está lá. Segundo o World Happiness Report de 2024, países como Finlândia, Dinamarca e Islândia lideram os rankings de felicidade, enquanto muitos países africanos apresentam índices mais baixos. Mas, curiosamente, em alguns desses países com menos recursos, as pessoas relatam uma sensação de propósito e comunidade que falta em nações mais ricas. A pesquisa utiliza a escala de Cantrell, onde pessoas avaliam suas vidas de 0 a 10, considerando diversos fatores como o apoio social, liberdade e generosidade, segundo o relatório de felicidade mundial. Mas em que se baseiam essas medições? Geralmente em critérios como renda per capita, expectativa de vida, segurança, liberdade individual, percepção subjetiva de bem-estar. Isso nos leva a refletir: será que o vazio que sentimos não está relacionado apenas às circunstâncias externas, mas a algo mais profundo? Só que isso está longe de refletir a realidade espiritual. Nesses mesmos países, a solidão é epidêmica. Pesquisas têm mostrado exatamente o oposto dessa felicidade. O número de jovens com depressão aumenta, muitos não veem mais sentido na vida e as taxas de suicídios permanecem alarmantes, e não somente nesses países, mas em muitos outros países pelo mundo. A OMS já traz dados de que o suicídio já é a segunda maior causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos de idade. E no mundo, a média já está em uma morte a cada 40 segundos. Isso nos mostra que a ausência de dor não é sinônimo de plenitude. Uma vida confortável não significa uma alma satisfeita, mas a Bíblia revela que a verdadeira felicidade, a bem-aventurança, está em andar com Deus, meditar na sua palavra e confiar em Cristo. Só Ele pode preencher o abismo do nosso coração. Vivemos em uma era onde tudo está ao nosso alcance: tecnologia, informação, entretenimento. Mas por que ainda nos sentimos tão vazios? O mundo ensina: viva para si, busque seu conforto, seu prazer, sua liberdade. A Bíblia nos mostra a história de uma mulher chamada pela Bíblia de mulher samaritana, uma mulher que era de Samaria, em João capítulo 4, que já tinha 5 maridos. Independentemente de saber qual era a causa disso, porque a Bíblia não nos diz, vemos pelo relato bíblico que ela só encontrou verdadeira satisfação ao se encontrar com Jesus, que é a verdadeira fonte de vida. Salomão, o homem mais sábio e rico de sua época, declarou: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Eu mesmo já estive nesse lugar. Todos riam das minhas piadas. Às vezes até que eles riem ainda. O churrasco e as bebidas eram o centro. Participei de festas, conquistei até que algumas coisas, mas era tudo pela gurizada do prazer que vinha depois, o que o mundo tem para oferecer, que aparentemente é bom para aquele momento. Mas, ao deitar a cabeça no travesseiro, o vazio estava lá, me esperando. Mas ninguém vive de risadas passageiras. Jesus nos ensinou uma lógica que o mundo jamais compreenderá. Em Marcos capítulo 8 ele disse: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem quiser perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Quem quiser ganhar alguma coisa, deve perder. Logo depois ele pergunta: de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Do que adianta você ganhar, mas perder? É uma matemática que o mundo, como eu disse, jamais vai compreender. Mas cada vez mais vazios, inquietos, ansiosos e infelizes, cercados de promessas de felicidades, mas que nunca se cumprem. O problema, meu amigo, não está na criação, mas na ruptura da relação com o Criador.
A dor, muitas vezes, é vista como algo a ser evitado, mas e se ela for um instrumento de Deus para nos chamar de volta? Emã, no Salmo 88, expressa uma dor profunda. Parece que a vida inteira ele sofreu, mas mesmo assim ele clama: Senhor, Deus da minha salvação. O salmista, nos Salmos 42 e 43, questiona a sua própria alma. Por que está abatido a minha alma? E responde: espere em Deus. A dor pode ser o megafone de Deus, como disse C.S. Lewis, nos chamando para mais perto dele. Michael Phelps, após ganhar tudo no esporte, o maior medalhista da história das Olimpíadas, entrou em crise existencial. Jim Carrey, milionário, disse: eu gostaria que todos tivessem fama e dinheiro para perceberem que isso não é a resposta. Eles conquistaram tudo, mas o vazio ainda estava lá. Muitos pensam que o sucesso, o prazer, o dinheiro, a fama ou a beleza trarão paz e satisfação. Mas mesmo entre os vencedores do mundo, vemos esse grito silencioso de angústia. É porque sem Deus, a alma continua sedenta, como a corça anseia por águas correntes. Em Números, no capítulo 21, dos versos 4 a 9, o povo de Israel, após murmurar contra Deus no deserto, o Senhor enviou serpentes venenosas. Muitos morreram. O povo se arrependeu e foi falar com Moisés. Então o Senhor disse a Moisés: faz uma serpente de bronze, coloque-a sobre uma haste, todo aquele que for mordido e olhar para ela viverá, pois criam na palavra que o Senhor tinha lhes dado, né? Mas não era sobre serpentes. Aquilo era uma figura profética, uma sombra da cruz, que apontaria para Cristo na cruz. Jesus mesmo diz em João capítulo 3, dos versos 14 a 16, de que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O povo era curado não por tocar na serpente, mas por olhar com fé para ela, confiando na promessa de Deus. Assim também olhar para Cristo com fé, que cura a nossa alma envenenada pelo pecado, entendendo que Ele morreu por nós, mas a grande notícia é que Ele não só morreu, mas que ressuscitou, para que nós pudéssemos ter vida e ressuscitaremos com Ele no último dia. E o veneno do pecado, ele está em todos nós. O mundo tenta dar analgésicos, sucesso, prazer, aplausos, distrações, mas nenhum deles é o antídoto. O único remédio é a cruz, é Cristo. É nela que encontramos cura, propósito e vida verdadeira. Meu amigo, olhar para a cruz só faz sentido quando nós entendemos por que ela foi necessária. Jesus, ele veio porque somos pecadores. Não apenas cometemos pecado, nós somos pecadores. Jesus disse que os homens são maus, Mateus capítulo 7, 11, e que do coração procedem os adultérios, as mentiras, invejas, homicídios. João Batista clamava: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Jesus começou seu ministério com a mesma pregação: arrependam-se e creiam no Evangelho. Sem arrependimento não há salvação. Olhar para a cruz exige reconhecer: sou pecador, sou culpado, sou maligno, não há bem algum em mim. O profeta Isaías declara de que os nossos atos de justiça são como trapos imundos. Nós precisamos de perdão, precisamos de Cristo. A cruz não é uma mensagem de autoajuda ou de autoestima, é o chamado para morrer com Cristo e viver para Deus. Isaías declara que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Jesus disse que sem mim nada podeis fazer. Você pode conquistar tudo, status, beleza, dinheiro, fama, mas se a sua alma não for vivida para a glória de Deus, ela sempre estará vazia, sempre sedenta por algo, porque assim como a corça, nós ansiamos por Deus, assim como a corça anseia por água, nós ansiamos Deus. E o vazio que sentimos é a fome do eterno, e é Cristo que pode preencher o que foi criado, e somente Ele pode preencher o que foi criado para ser habitado por Ele. Por fim, esse vazio que sentimos não é um erro, mas um chamado
um chamado para voltarmos ao nosso Criador, para encontrarmos nele a plenitude que o mundo não pode oferecer. Você e eu podemos buscar em muitos outros lugares, mas só em Jesus encontraremos descanso para as nossas almas. Deus não nos chamou para apenas servir ou trabalhar para Ele. Ele nos chamou para estar, para andar com Ele, para sermos filhos, termos intimidade, desfrutarmos do seu amor e da sua presença, do seu cuidado e do seu zelo. E essa é a única vida que faz sentido, viver para a glória de Deus, porque foi para isso que fomos criados. Só assim a nossa alma encontra descanso. Por quem e para quem você tem vivido? E onde está o seu coração? Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Se está difícil e esse vazio que se encontra aí, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei.